Oi, amigas! Iniciando mais um vídeo pro canal. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu fiz um bolo surpresa pra minha irmã e fui mostrar pra vocês os ingredientes que eu ia usar pra fazer o bolo, né? Ela não tava esperando por essa surpresa. Não foi só dela, foi do meu irmão também. E aí, a gente fez dois recheios, né? A gente fez beijinho e creme de abacaxi. A minha mãe tava cortando aí, foi 2 abacaxi. E ela tava cortando aí, a gente colocou também 2 coco ralado e colocou 1 xícara de açúcar que pediu pra receita, né, do abacaxi. Aí ela vai levar o fogo, né, pra cozinhar. E aí depois a gente teve que colocou na peneira, né, pra escorrer a água. E a gente usou a água pra rechear o bolo, né, pra ficar bem molhadinho o bolo. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já te convido a se inscrever no canal, se você não é inscrito, deixar o like e ativar o sininho de notificação para vocês ficar por dentro de todos os vídeos. Gratidão cada um que tá aqui no canal, muito feliz, obrigada por cada um de vocês que estão aqui me acompanhando. E vamos para esse vídeo. Esse vídeo foi bem especial, eu quis deixar registrado, sabe, pra mais na frente a gente lembrar, né, quando tiver mais velhinho, e quis deixar registrado. Minha irmã fez 42 anos e meu irmão fez 26 anos. Aí o tema foi academia e a marcenaria. Então, bora aqui, ó. A gente usou pra essa receita que minha mãe tá colocando aí, que foi o creme, né, do abacaxi, foi 3 caixinhas de leite condensado. Aí ela colocando aí, ó, a primeira caixa, a segunda caixinha no caso, né, e a terceira caixinha de creme de leite condensado. Aí depois que a gente colocou essas 3 caixinhas de leite condensado, a gente colocou a gema do ovo, né, que pediu, só que a gente dobrou a receita, né? Pra essa receita a gente usou 3 caixas de leite condensado, 3 caixas de creme de leite, 2 xícaras de leite e 2 gemas, eu acho. E aí colocamos 3 colheres de essência de baunilha, né, no caso, pra fazer o creme do abacaxi. Gente, ficou uma delícia esse bolo. Que a gente usou a água do abacaxi, né, pra ficar bem molhadinho o bolo, ficou bem bom. A massa ficou boa, ficou top. A gente fez uma massa de pão de ló. Aí agora minha mãe vai mexer bem, né, pra misturar todos os ingredientes, né, pra não ficar aqueles gruminhos, né. Aí depois que ela mexer muito bem, aí ela vai vir com a gema, que a gente colocou aí só o leite condensado e a essência e o ai, esqueci agora. A maisena, né? Deu um bug aqui, né? Mas relevem, que tá esquecida. Que hoje foi uma correria hoje, meninas, mas relevem aí. Aí ela colocou a maisena e foi mexer bem, né? E depois ela vai vir com o ovo, que é só a gema a gente colocou. E depois ela vai vir com creme de leite, olha. Aí ela tá colocando que foi 2 gemas. E vai misturar muito bem também, né? Aí um besourinho caiu, né? Relevem. Porque aqui esse tempo seco, meninas, tá? É tanta muriçoca que só Jesus, né? Mas relevem. Aí ela vai misturar muito bem aí, como vocês estão acompanhando. E eu filmando, né? E aí vai vir 2 xícaras de leite, que eu tô colocando, auxiliando ela aí. E aí ela vai misturar e depois, por último, vai ser o creme de leite. Aí vai misturar tudo muito bem, né? Até ficar tudo encorpado, né? Tudo bem misturado. E aí a gente vai levar pro fogo. Aí vocês vão ver o ponto que vai ser esse ponto aí dessa massa aí. Dessa massa não, desse recheio. Aí vamos colocar 3 caixas de creme de leite pra essa receita aí. E espero que vocês gostem desse vídeo aí. Assista esse vídeo até o final, família, pra vocês me ajudar. Muito obrigada a todos que estão aqui assistindo. Vocês gostam de bolo assim? Qual tipo de recheio que vocês gostam? Comenta aqui pra mim. Eu amo de chocolate, né? Mas desse creme aqui de abacaxi não é por nada, não é porque a gente fez, não, mas ficou muito bom. Não ficou enjoativo, não ficou doce, ficou no ponto certo. Aí, ó, o abacaxi tá no fogo, né? Reduzindo aí, né? Cozinhando, né? A gente colocou só 2 abacaxi, 1 xícara de açúcar e 2 cocos ralados, né? E ali é o creme que a gente tá fazendo. Que o creme vocês acompanhou aí, né? Que foi a gema, a essência de... A essência não. A gema, a maisena, o leite, né? E o creme de leite. Só isso aí, ó. Esse ponto que eu queria, né? Aí agora o segundo creme. Aí
ficou pronto, né? O abacaxi tava quase pronto e o creme de abacaxi já tinha ficado pronto. E agora a gente tá vindo pra... Eu fui fazer a massa, né? Enquanto minha mãe tava mexendo lá o creme, né? De beijinho, né? Que a gente fez, né? O beijinho a gente usou 3 caixas de leite condensado, né? Aí eu coloquei 1 colher de manteiga. Coloquei 2 sachês de coco. E coloquei 3 creme de leite. Só foi isso pro beijinho. Aí misturou e até... depois vocês vão ver que eu vou mostrar como que ficou. E quando o creme esfriou, né, que a gente tem que deixar tudo bem esfriar, e a gente misturou o abacaxi no creme do abacaxi, ficou top. E a água a gente usou pra molhar o bolo. E façam aí que vocês vão ver que fica legal. E fica bem bom, não ficou um bolo enjoativo, ficou um bolo gostoso. O bolo ficou, ao total, a gente pesou esse bolo, só que eu esqueci de mostrar pra vocês, né? Ele deu 10 quilos, mas importante que a gente fez, ela gostou, ele gostou, né? E foi assim, foi improvisado, menina, foi na correria. A gente fez no sábado, era pra ter deixado esse bolo descansar, mas não tive tempo, porque na sexta que a gente queria fazer, não deu tempo, porque na sexta eu fui no mercado comprar as coisas. Eu cheguei em casa, já era tarde, estava cansada. Eu falei, não, vou fazer esse bolo no sábado mesmo. Aí fiz no sábado. Aí também fui pro shopping, vocês vão ver que a gente foi pro shopping, assistir um filme, né? Foi bem legal, do Homem-Aranha. Filmei pra vocês. E nessa receitinha, releve meu menino aparecendo aí, né? Nessa receitinha, a massa do pão de ló que a gente fez, a gente vai usar 8 ovos. Eu vou colocar 8 ovos ali naquela batedeira e vou colocar 3 xícaras de 250 ml de açúcar. E vou colocar 1 colher de chá de baunilha. E vou deixar bater ali até a massa trobar de tamanho. E depois vai ser 400 ml de leite. Aí eu vou colocando o leite aos poucos, né? E vai batendo na velocidade média da batedeira. Aí eu fui colocando ali, ó, 1 xícara. Aí vou colocar a 2ª xícara, né, de açúcar. Essa xícara tem 250 ml. Mas depois eu troquei por outra, porque eu preferi usar a outra, sabe? E essa mesma xícara vai ser de farinha de trigo. A gente usou o total, foi 4 xícaras de farinha de trigo. Aí essa 3ª xícara, né? E aí eu coloquei a baunilha, essência de baunilha, mas vocês podem usar a essência que vocês preferirem. Eu preferi de baunilha, né? Pra não ficar aquele cheiro, né, de ovo, né, que ninguém gosta, né? Aqui ninguém gosta, né, do cheiro do ovo. Aí eu fui travar ali a batedeira, se não travar ela, não liga não, viu? E fui olhar ali, né, pra ligar. E a gambiarra, vocês estão vendo ali que tem um fiozinho ali fora, gambiarra. Que barulho, pessoal, porque tem criança em casa, eu tô tentando narrar aqui no quarto, né? Mas relevem qualquer barulho que vocês ouvirem aí, que sair aqui no áudio. Aí a gente já tinha batido, né? A massa o creme, né? Do bolo. Aí a gente vai colocar a farinha de trigo, aí foi 4 farinhas de trigo de 250 ml. A gente foi colocando aos poucos e foi misturando com fouet, né? Pra não dar na massa, porque senão não é assim que a gente queria, né? E também correu isso de solar o bolo. E essa massa ficou bonita, a gente cortou ela ao meio, né? E foi colocando as camadas por camada. Ficou bem recheado, não ficou seco, não ficou doce. Ficou no ponto certo. Porque tem gente que não gosta de bolo muito molhado, né? E também não gosta... E tem gente que prefere o bolo seco. Então, ficou no ponto de cada um que tem gosto diferente, né? Aí, depois que colocou toda essa massa, que ela misturou bem, que tem que misturar bastante, né? Pra ficar bem bonito, bem homogêneo. Aí, eu coloquei uma tampinha de fermento e fui levar ao forno, né? O forno já tava aquecendo, né? A 180 graus. Durou 30 minutos, que esse forno meu, depois que ele esquenta, rapidinho ele assa. Se a gente não ficar olhando, faz queimar. E eu quis deixar a massa bem douradinha. Vocês vão ver que ela ficou bem douradinha, ela ficou bonita. Não fica uma massa difícil de trabalhar, não fica uma massa que racha rápido, fica uma massa top. E lembrando, pessoal, não sou profissional não, viu? Mas eu gosto muito de mexer com bolo, gosto muito de trabalhar nessa área da confeitaria, sabe? Eu amo mexer com bolo, decorar, fazer doce. Eu amo fazer comida, né? No geral. Aí o creme do abacaxi, como eu falei pra vocês, a minha mãe misturou, né? No creme. E aí foi 2 recheios, né? Foi esse creme com abacaxi e o beijinho. Aí, ó, tinha ficado pronto uma massa, né? Que fui mostrar pra vocês. Aí,
Depois tinha finalizado tudo. 3 massas de bolo. Olha como ficou bonita. A gente foi cortar depois. Relevem aí, né? Essas moscas, mas relevem. Aí a gente já tava recheando. A gente colocou a primeira camada de beijinho. A segunda de coco. De coco não. A segunda de creme de abacaxi. Aí foi colocando uma de abacaxi, uma de beijinho, uma de abacaxi e uma de beijinho. Até terminar, né? Aí aí já tava no último, né, recheio, né? Que esse aí foi o de beijinho que tinha sobrado. Não, creme de abacaxi. Porque o beijinho já tinha ido embora. E ficou top, viu, esse bolo. Releve o bug aí, né? Mas bora aqui continuar. Aí eu fui bater o chantilly, olha como o bolo tinha ficado, né? Ficou bem pesado, bem recheado. E aí eu fui bater o chantilly, né? O chantilly, gente, eu coloquei no congelador. E aí ele congelou, vocês acreditam? E tô aí na luta. Depois eu fui botar mais um pouco. Vocês vão ver que eu tive que colocar mais. Aí eu coloquei também leite condensado para ajudar, né, a hidratar, né, a massa do chantilly. Pode usar leite condensado ou leite em pó. Aí eu quis fazer com leite condensado, né? Aí ficou ficou uma massa bem lisa, bem bonita, bem homogênea. Aí fui colocando aí de novo, tentando, né, colocar, porque tava congelado. Aí eu deixei fora um pouco da geladeira para descongelar, né? Porque tinha que ficar na parte de baixo. Eu coloquei um dia antes no congelador, ainda congelou, vocês acreditam? Aí agora eu fui, né, passar, né, no bolo todo. E lembrando aqui, gente, não sou profissional, porque sempre que eu faço um bolo, que eu posto um vídeo de um bolo, sempre vem umas pessoas criticar. Mas eu sei que sempre vai ter, né? Mas eu não sou profissional não, viu, galera? Eu mexo porque eu gosto, eu amo essa área da confeitaria. E cada bolo que eu vou fazendo vai ficando um melhor do que o outro. Mas aqui foi pra família, foi de coração pros meus irmãos, né? E aí eu quis caprichar, então não venham me julgar, pelo amor de Deus, né? Espero que vocês estejam gostando desse vídeo aí, ó. Aí eu fui passar, né, o espátula no bolo todinho. Minha mãe tava me ajudando, minha mãe também foi me ajudar. Depois eu vim com uma espátula que ela tem uns dentinhos, né, pra fazer uma trabalhada do lado. Porque eu queria fazer desse modelo, né, quis fazer um pouco diferente. E agora a moda dos bolos quadrados tá voltando. E eu gosto de fazer bolo quadrado, né, porque aqui a família é grande. E se eu fizesse um bolo redondo, não ia dar pra todo mundo. Vocês vão ver aí no vídeo aí, ó, que a família não é pequena, a família é grande. Aí, depois que eu passei todo o chantilly, minha mãe e eu viemos com a espátula para alisar, né? E aí, eu fui usar essa espátula aí de dente, né? Que ela tem um dentinho para fazer esse efeito no bolo. E aí, quando começou a mostrar um pedacinho do bolo, aí minha mãe veio passando mais chantilly. Aí, fui fazendo até terminar de fazer no bolo. E eu achei que ficou legal, ficou bonito, eu achei, assim. Mas tem gente que não vai gostar, mas eu gostei. Eu achei que esse bolo ficou legal, ficou bonito. E o importante é que a minha irmã gostou, meu irmão gostou. E foi bem legal nesse dia. Foi no Dia dos Pais que a gente, né, fez um almoço aqui também. Só que eu não filmei, esqueci de filmar pra vocês, porque eu tava na correria do bolo, né. Mas tá tudo certo. E espero que vocês gostem desse conteúdo aí, amigas. Aí, por último, eu peguei aquela pincel de passar manteiga na forma e fui fazendo uns detalhes em cima do bolo, né? E depois agora eu fui decorar. Eu fiz, um lado eu fiz azul, né? Que era pra menino, e o outro lado rosa, que era pra menina. Aí eu dividi nesse bolzinho aí, né? A massa, dividi em 2 partes. Aí eu fui fazer primeiro o rosa, né? Aí eu quis deixar nessa tonalidade aí que vocês estão vendo aí, ó. Não quis deixar muito escuro, não. Quis deixar dessa tonalidade, fui misturando, né? E depois eu fui fazendo as rosetas. Eu fiz as rosetas lá em cima, né? Com bico M. E fui fazer o pezinho do bolo. E a nenenzinha tava aí, né? Porque queria que o bolo. Ela disse que o bolo era pra ela. E eu falei que era pra ela ela não chorar, né? Aí ela aparecia toda hora, gente. Então relevem. E eu não quis cortar, não. Deixei ela aparecendo mesmo. Aí eu coloquei no saco de arroz. Mas a gente lavou, higienizou, viu? Porque eu prefiro o saco de arroz, porque eu acho que fica melhor pra trabalhar do que o saco de confeitar, porque o saco de confeitar eu acho que é meio duro, e esse aí não, esse aí é melhor. Aí eu fui fazer as rosetas em cima, né, rosa, e depois eu fiz o lado azul, como vocês vão ver aí. E particularmente eu achei que ficou bonito, ficou legal.
o bolo. Eu me surpreendi com esse bolo, que cada bolo que a gente vai fazendo, né, a gente vai se surpreendendo, né? Cada bolo vai ficando um melhor do que o outro, né? Claro que eu não tenho que aprender muito, né? Mas, pra quem não tem experiência, eu achei que ficou legal. E aí, eu fui fazendo esse efeito embaixo aí, ó, tipo concha, né? Como vai e vem, né? Pra diferenciar, e quis fazer também umas rosetas na lateral do bolo. Minha mãe que deu a ideia de fazer. Aí, eu fui lá e falei, olha, ficou legal. E aí, fiz do mesmo jeito, eu fiz o lado do azul também, no mesmo modelo. Aí, agora, eu deixei dessa cor aí também, né? Pra não ficar tão escuro e combinar com rosa também, né? E achei que ficou legal. Combinou bastante, ficou legal. E tá vendo que ficou bem hidratado também o chantilly, né? Porque da última vez que eu fui fazer, eu esqueci de hidratar o chantilly e ficou poroso, né? Não ficou muito legal. E nesse dia tava bem quente, né? E aí demorou também pra dar o ponto também, né? Porque tava muito quente. Aí eu fiz a mesma decoração que eu fiz no lado da minha irmã, eu fiz no lado do meu irmão. E depois vocês vão ver aí o final como que ficou, né? Só que eu esqueci que eu tinha que botar o topo dele e não ficou muito assim, não ficou muito legal, né? O topo ficou colado, mas não tem problema, né? Foi pra minha irmã e pro meu irmão, eles gostaram e tá tudo certo. E olha aí como que tinha ficado. Já tava finalizando aí, ó. O bolo já tava terminando de finalizar. Faltava pouquinho, né? Fui fazer só as segundas rosetas, né? Pra finalizar. E coloquei também aquelas pérolas em cima, né? Pra ficar bonitinho também. Mas esqueci também de filmar, né? Porque a gente já tava perto dela vir, né? E meu irmão também tava em casa e ele tava achando que era só pra minha irmã, né? Não tava esperando pelo bolo. Mas depois ele ficou surpreso, né? Com o bolo. E gostou também, né? Que ele falou que gostou. E tá tudo certo, né? E deixar registrado aqui, pra mais na frente a gente ver, né? E esse bolo ficou bem pesado, pessoal, bem pesado mesmo. 10 quilos, viu? Eu pensei que ia dar pouco, mas deu. Todo mundo comeu, todo mundo levou, né, pra casa. Se fosse um bolo pequeno, não ia dar pra todo mundo, não. Porque aqui a família é grande. Vocês vão ver bem aí que a família é grande. Aí já tava terminando de finalizar o bolo, né? Tava olhando aí se tava precisando fazer uns detalhes, resolvi fazer umas rosetas bem aí também no meio. Esqueci, né, que não era pra ter feito, né, porque tinha que colocar uma decoração dos dois aí, mas tá tudo certo. Aí fui olhar pra ver o que tava faltando, fui virando a tábua que quem fez foi meu cunhado, né, de MDF. Ficou boa pra gente fazer, colocar os bolos aí. Higienizei ela bem direitinho e tava mostrando pra minha mãe, né, que minha mãe tava falando pra mim fazer mais uns detalhes. Minha sobrinha que tava filmando aí pra mim, né, me ajudando. Mas eu achei que ficou legal. E agora, olha o resultado final desse bolo. Esse lado da minha irmã, né? Fitness, e o outro do meu irmão. Eu achei que ficou legal. Ó, Raquel e Júnior, né? Meu irmão fez 26 anos. Fui mostrando bem de perto pra vocês como que tinha ficado. E coloquei essas velhinhas que soltam umas faísquinhas, né? Não quis colocar a velhinha normal, não. E fui mostrando pra vocês como tinha ficado, ó, o trabalhado aí, ó. Eu gostei, né? Foi simples, mas feito com muito carinho. E eles gostaram. E espero também que vocês tenham gostado. Primeira vez. Tem que chamar um dia. Cadê o teu isqueiro pra ligar aqui? Tem que pegar então um, né? Ixi, não tem como. Não tem foto. Porque esse não é foto sem isqueiro. Tem não. Tem não, o que não. Agora já não foi lá na cara do negócio. Foi lá na cara do negócio. Aí, Bia, calma aí, que eu vi. Calma aí, vai. Ai, Cacá. Calma aí, tem que ficar em pé. Tem como ligar o flash também, viu? Se quiser. Eita! Mas pode é que eu faço isso, eu vou lá? Vai, minha gente!
Diego, aqui. Diegão. Os goleiros podem sair do gol. Amigas, estou vindo aqui mostrar pra vocês que eu vim no shopping passear com as crianças. E as crianças estão ali se divertindo, a alegria. Eles quase não saem, por isso que ele tá gritando ali, ó. Dá oi pras meninas, Lulu. Dá oi pras meninas do canal. Ó. Amigas, dando continuidade no conteúdo com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Nem gravei me arrumando, porque não tive tempo. Tô aqui no shopping aqui da minha cidade, passear com as crianças, assistir o filme Homem-Aranha. Espero que vocês gostem. Obrigada pela companhia de sempre. Deixa o like aí, ó, pra me ajudar. Comenta, compartilha. Ativa o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos. E muito obrigada a todo mundo que tá chegando aqui no canal. Tá chegando bastante gente nova. Tô muito feliz, grata por vocês. Então eu vou ver se eu consigo filmar lá dentro pra vocês na fila. Ó a alegria, ó a roupa pra não mostrar no vídeo. Balança, uai. Vai, bota impulso no corpo. Estica a perna e pega impulso, é. Já pregou no celular. Vamos sentar ali. Sobe. Aqui, Lulu, aqui, ó. Aqui, Lulu. Se eu tivesse ficado aqui também dava. Era. Ficado tinha dado, né? Amigas, estamos aqui dentro do cinema. Não vai dar pra vocês me ver direito. Filmei um pedacinho aqui, mas as crianças. Assistiu o Homem-Aranha. Vamos assistir o Homem-Aranha. Né, Lourenço? Fala, vamos assistir o Homem-Aranha. Pode assistir o Aranha. Gostou do filme, Lorena? Gostou nada? Tá doido pra ir embora? Ir embora do filme, mas acabou agora, 11h25 da noite.